Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive pela fé em Jesus e nas suas melhores e superiores promessas. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, perto está de acabar. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, observe que o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O apóstolo está falando aqui da lei de Moisés. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de promessas, é um Deus de misericórdia. Existem pessoas que ainda nos dias de hoje negam a existência do pacto da graça. E discutem, e se inflamam, e até mesmo brigam para defender a pertinência da lei de Moisés. Independentemente de todo o registro bíblico, que além de informar sobre a existência da nova aliança, ainda explica o porquê da sua existência. No trecho que lemos agora, em Hebreus, a palavra de Deus diz assim: o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Obviamente, se referia à lei de Moisés. No entanto, hoje, quase 2000 anos depois, a lei de Moisés ainda vive, forte, presente na maioria das doutrinas evangélicas. Existem pessoas que até usam a palavra graça, mas desconhecem o novo tratado e vivem mergulhadas nos rudimentos da lei de Moisés. Existem outras que até conhecem o pacto da graça, mas não conseguem se desprender da lei mosaica. Eles acham que é muito pouco viver pela fé e que eles precisam fazer alguma coisa para Deus. Então, fazem sacrifícios. Sacrifícios esses que Deus não recebe. Negar a graça, meus amados, é negar a palavra de Deus. Todo o Novo Testamento está fundamentado na graça de Deus. Portanto, não é um versículo isolado que poderia suscitar dúvidas. E todo descrito após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus, em revelação ao apóstolo Paulo, nos entregou o tratado da graça, eliminando todos os rituais e sacrifícios da lei mosaica, os quais apenas ele conseguiu cumprir em toda a sua plenitude. Jesus simplificou a nossa vida, da forma como ele mesmo já havia previsto. Agora, temos que viver pela graça, pela fé nele. No entanto, algumas pessoas rejeitam a simplificação, preferindo viver na complicação.
É assim, meus amados. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma forma, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus amados, algumas pessoas não aceitam a graça porque é simples demais e têm os sentidos corrompidos pela falta de fé no sacrifício de Jesus. Uma pessoa que não viva pelo Espírito não consegue viver pela fé e, consequentemente, vai rejeitar a graça de Jesus. Curioso, meus amados, que até mesmo os apóstolos que pregavam a lei compreendiam e aceitavam que a salvação seria somente pela graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Isso aqui era o apóstolo Pedro, pregador da lei, confessando a sua fé na salvação pela graça. A lei foi dada, meus amados, por Deus para ser uma solução parcial e temporária, enquanto que a graça é uma solução definitiva e permanente. Porque se a lei era a solução temporária, agora que temos a solução definitiva, não podemos continuar vivendo a temporária, meus amados. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Meus amados, a lei nos serviu de aio para nos conduzir à graça de Jesus. Aio, naquela época, significava uma pessoa que conduzia uma criança, levando à escola, educando, ensinando, corrigindo. Assim foi a lei para conosco. Mas agora alcançamos a maturidade da graça do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus. Meus amados, é preciso viver integralmente, em sua total plenitude, a graça. Não podemos misturar graça com lei. Qualquer sacrifício ou oferta ou algo que não seja pela fé nos retira imediatamente de debaixo da graça do Senhor. Romanos 11, versículo 6 diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram.
e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Meus amados, também não podemos, da graça, migrar de volta para a lei. Não podemos decair da graça. Galatas 5, versículo 1 diz assim, estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meus amados, também não podemos ficar em cima do muro, esperando para tomar uma decisão. Deus deixa claro que está nos oferecendo um pacto de melhores e superiores promessas, que não há como recusar. Deus não aceita indecisão. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus amados, é preciso viver pela fé em Jesus. Esses serão os salvos, os vencedores. E Jesus tem grandes promessas para nós. Apocalipse 3, versículo 21, diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, olha a honra que Jesus tem reservado para nós. Esta, meus amados, é uma superior promessa. E agora, irmão? Depois disso, você vai continuar vivendo pela lei de Moisés, fazendo seu sacrifíciozinho, seu jejum, seu batismo nas águas, sua vigília, sua subida aos montes? Deus não está interessado, meu amado, em nada disso. Deus está interessado na nossa fé em Jesus. Eu vou vencer, meu amado. E estarei sentado com Jesus no trono, esperando por você, irmão. E por você, irmã. Espero que vocês vençam também. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória para todo sempre.